Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal sempre nas noites de terça-feira, aqui na Rede Século XXI, sempre a abordar argumentos relevantes da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema de hoje, profundamente relacionado com a agricultura, com a geografia e também com a vida simples do campo dos judeus, seja do Antigo quanto do Novo Testamento. A videira de Cristo. O tema da videira, na verdade, uma alegoria. A alegoria é um gênero literário, é uma forma literária com a qual você utiliza uma imagem, constrói uma história, e nessa história você coloca elementos, homens, criaturas, animais, plantas, etc., para dar um significado espiritual. A diferença entre alegoria e parábola, não vamos entrar aqui. Alguns acham que a alegoria não passa de uma espécie de parábola. Mas na alegoria, nós não temos é como. A parábola compara, a parábola é uma comparação. A alegoria tem um quê de identificação, guardando, evidentemente, as devidas proporções. Por exemplo, eu sou a videira, meu pai é o agricultor. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Vamos ver daqui a pouco esses textos. O primeiro, no Evangelho, segundo João, aliás, é o texto principal. O texto principal desse programa é a alegoria da videira nos lábios de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, João, famosíssimo texto, João capítulo 15. E relacionar esse tema no Antigo Testamento e no Novo Testamento é importante para a gente entender que em Jesus, a videira, cumprem-se as profecias a respeito da videira do Antigo Testamento. Videira de um lado, Antiga Aliança, videira do outro, Nova Aliança. E já vamos então para o profeta Isaías, porque ele foi quem nos deixou o texto clássico, não apenas ele, como essa imagem aparece não somente nele, em outros capítulos, mas também em outros profetas e em alguns livros históricos lá atrás, logo no começo da revelação, os primeiros livros da Bíblia, depois do Pentateuco, nós não podemos esgotar, porque temos muita coisa para ver ainda do Novo Testamento. A parábola dos vinhateiros homicidas, o livro do Apocalipse, que vai descrever o céu e falar da videira. Pois bem, então só escolhi do Antigo Testamento o texto clássico, talvez o mais famoso a respeito da videira. Isaías, capítulo 5, versículos de 1 a 7. Eu quero cantar para o meu amigo seu canto de amor a respeito de sua vinha. Meu amigo possuía uma vinha em um outeiro fértil. Ele a cavou e tirou dela as pedras, plantou-a de cepas escolhidas, edificou-lhe uma torre no meio e construiu aí um lagar. E contava com uma colheita de uvas, mas ela só produziu agraço. E agora, habitantes de Jerusalém, e vós, homens de Judá, sede juízes entre mim e minha vinha. Que se poderia fazer por minha vinha que eu não tenha feito? Porque quando eu esperava vê-la produzir uvas, só deu agraço. Pois bem, eu vos mostrarei agora o que hei de fazer à minha vinha. Eu lhe arrancarei a sebe para que ela sirva de pasto, derrubarei o muro para que seja pisada, eu a farei devastada, não será podada nem cavada, e nela crescerão apenas sarças e espinhos, vedarei as nuvens derramar chuva sobre ela. Agora a parte mais importante. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta de sua predileção. Esperei deles a prática da justiça, e eis o sangue derramado. Esperei a retidão, e eis os gritos de socorro. Uma alegoria muito oportuna, antes de tudo, para os hebreus, para os judeus. Por quê? Porque a Terra Santa
é uma região propícia, sobretudo Samaria e Galileia, mas principalmente Galileia. O terreno é próprio para a plantação de uva. Historicamente, Israel, desde que o povo hebreu entrou na terra prometida com Josué, essa plantação é uma plantação clássica. Aliás, quais são os dois alimentos obrigatórios na mesa de um hebreu e depois de um judeu? Pão e vinho. De que trata já o relato do episódio de Abraão quando voltou da batalha e foi prestar culto a Deus diante de Melquisedeque, quando ele deu o dízimo de tudo? O que foi que ele apresentou como ofertas? Pão e vinho. Vinho, a bebida que é clássica no Antigo Testamento, na mesa do hebreu, na mesa do judeu. Bebida que nosso Senhor Jesus Cristo utilizou na instituição da Eucaristia. Bem, essa é a primeira coisa. A segunda, a sugestiva imagem que se tira dessa comparação. Reparem, por favor, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Vinha, plantação de uva. O que o vinhateiro é para a vinha, aquele que cuida, aquele que desbasta, aquele que dedica carinho, atenção, aquele que cerca para que os animais e os inimigos não causem dano à plantação. Ou seja, a solicitude, a providência do vinhateiro. O que o vinhateiro é para a plantação, Deus é para Israel. Eu vos mostrarei o que hei de fazer com a minha vinha. O cuidado que o vinhateiro despende, ou seja, dedica para a plantação, é com uma finalidade, que ela retribua, entre aspas, com uma colheita farta, com muitos frutos. Mas se ao invés de uvas só vem agraço, ou seja, aquela fruta estragada, azeda, que não serve absolutamente para nada, o que é que ele vai fazer? Vai desbastar, vai revirar a terra e vai iniciar de novo todo o procedimento em vista de uma nova colheita. Deus Todo-Poderoso cuida do seu povo, dedica a esse povo atenção, manda os profetas, concede a terra, protege o povo, está à frente do povo nas batalhas. Em troca, a idolatria, a prática da injustiça. Esperei deles a prática da justiça, eis o sangue derramado. Esperei a retidão, eis os gritos de socorro. Porque quando eu esperava vê-la produzir uvas, só deu agraço? Não seria aqui uma síntese de toda a rebeldia, de toda a desobediência, recalcitrância de Israel ao longo da história que remonta a Abraão e chega até ao limiar da revelação com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Meu amigo possuía uma vinha. Esse amigo é Deus. A vinha é Israel. A história de Israel é constantemente marcada por esses altos e baixos. De um lado, um Deus fiel, do outro lado, uma nação rebelde. Não endureçais os vossos corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Devastar, derrubar, arrancar tudo, nessa imagem da alegoria, traduz exatamente isso. Esse povo que não me quis, esse povo que não me obedece, será punido e vai colher aquilo que ele semeou. Na história do Antigo Testamento temos um momento extremamente doloroso disso, é o exílio. Consequência do desobedecer, da desobediência de um povo constantemente protegido, amado, querido, eu diria, paparicado por Deus,
que não retribui, pelo contrário, retribui com desobediência, retribui com maldade, retribui com idolatria, retribui com insultos, desprezo e escárnio a Deus Todo-Poderoso, rejeitando os profetas, manipulando, deturpando, desfigurando o culto, praticando uma série de injustiças, e isso constantemente leva Deus Todo-Poderoso a tomar essa decisão aqui, descrita de forma tão dramática. Eu arrancarei a sebe para que ela sirva de pasto, eu derrubarei o muro para que seja pisada, eu a farei devastada, não será podada nem cavada, nela crescerão apenas sarças e espinhos. As punições de Deus, que são, de certa forma, expressões do carinho do vinhateiro, que é Deus Todo-Poderoso, o cuidado que Ele tem com a nação. Isso significa também puni-la, devastá-la, levá-la à secura, a não dar nenhum fruto. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. Dediquei o primeiro bloco ao Antigo Testamento. No Novo Testamento, essa imagem utilizada pelo profeta vai ser retomada por Jesus com outro sentido. Ele é a videira e nós somos os ramos, e o seu pai é o agricultor. Daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse primeiro intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, o programa Eclésia, hoje debruçando-se sobre o argumento, a videira de Cristo. Você tem alguma dúvida sobre a vida de Cristo? Será um prazer responder a sua pergunta. Sugira um tema para nosso programa, você pode enviar no seu Instagram, que é no meu Instagram, que é Dom José Falcão Oficial. Eu estou aqui aguardando a sua mensagem. Depois de termos dedicado o primeiro bloco ao tema da videira no Antigo Testamento, e especificamente a famosíssima profecia de Isaías, capítulo 5, de 1 a 7, entremos agora numa parábola de Jesus sobre esse argumento. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Lembram disso? A principal frase da profecia de Isaías? Pois bem, suponha essa frase, porque é importante para você entender que videira é essa da parábola dos lavradores homicidas. Mateus 21, de 33 a 43. Ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. E, tendo-a arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos em maior número que os primeiros e fizeram-lhes o mesmo. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: eis o herdeiro, matemo-lo e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram-no para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará ele àqueles lavradores? Responderam-lhe: mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores que lhe pagarão o produto em seu tempo. Jesus acrescentou: nunca lestes nas Escrituras a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular, isto é, obra do Senhor, e é admirável aos nossos olhos? Por isso vos digo, será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. A imagem não é nova, é tirada de Isaías, capítulo 5, de 1 a 7, que nós vimos e comentamos no bloco anterior. Aqui é uma síntese da história da salvação em Israel. Todo o Antigo Testamento é a saga de um Deus que entra na história desse povo, cuida desse povo, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar, edificou uma torre. Ou seja, o que o lavrador faz na terra onde vai plantar uva, Deus faz com Israel: o cuidado, o zelo, a solicitude, a providência. Dispensou
todos os cuidados, fez de tudo para que Israel produzisse frutos de conversão, de penitência, mas só deu maus frutos. Aqui esses arrendatários, aqueles que receberam a vinha para cuidar dela, o Senhor confiou a vinha, são todas as autoridades religiosas, os reis, aqueles que detinham de alguma forma um poder de decisão, de cuidado, de zelo pelo povo, pela nação de Israel, mas não corresponderam a essa expectativa. A iniciativa de Deus atinge o seu ápice quando vem o Filho. Aqui, lógico que estamos tratando de Jesus. Eles mataram o Filho. Os arrendatários da vinha, no tempo de Jesus, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, tramaram a morte de nosso Senhor. Agora nós temos aqui a profecia. E o assassinaram, lançaram-lhe as mãos, conduziram-no para fora da vinha. Fora da vinha? Fora de Jerusalém. O Monte Calvário, no tempo de Jesus, estava fora de Jerusalém. E o assassinaram. Então, essa parábola pode ser, ordinariamente, interpretada, a chave de leitura é exatamente essa. É uma síntese da história da salvação que comporta antiga e nova aliança, antigo e novo pacto, todas as iniciativas de Deus e todas as rebeliões, todas as hostilidades, todas as desobediências dos judeus. Agora vamos ao que interessa. Mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores. Eles mesmos responderam. Quem são esses outros lavradores? A Igreja de Jesus Cristo, agora edificada sobre o fundamento dos apóstolos. O cuidado que Deus dedicou aos judeus agora vai ser dedicado, dirigido aos pagãos. Outra vinha, outra videira. A videira é o próprio Cristo Jesus. Reparem que aqui não é dito explicitamente que eu sou a videira, mas essa parábola, de certa forma, prepara as palavras de Jesus, que nós já vamos ver imediatamente, agora tiradas, contidas no capítulo 15 do Evangelho segundo João, a alegoria da videira. Convido você a abrir a sua Escritura, João capítulo 15, versículos de 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo o que der fruto para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como o ramo. Ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Diferentemente da profecia de Isaías, a vinha do Senhor é a casa de Israel. Aqui nós temos uma mudança de enfoque tremenda. Primeiro, a novidade. Aqui se fala de Deus Pai e se fala de Deus Filho. O Pai é o agricultor, eu sou a videira. Aqui temos também outra novidade que não aparece na profecia de Isaías, na alegoria da videira no Antigo Testamento. A nossa relação com Jesus. Somos os ramos. Aqui aparece também uma insistência de Jesus num verbo de ligação. Permanecer. Permanecer. Eu sou
e vocês permanecem. Não por acaso, dois verbos de ligação. Vamos recordar na língua portuguesa quais são os verbos de ligação? Ser, estar, permanecer. Tem outros, mas esses são os principais. Aqui, nós temos a insistência de Jesus em dois verbos de ligação. O primeiro, ele se identifica com a videira. Claro que Jesus não é um pé de uva. Aqui estamos diante de uma alegoria. Eu sou a videira. O pé de uva. O pai é o agricultor em que sentido? O agricultor é aquele que cuida. Cuida da videira? Sim. Você poderia me dizer um texto do Novo Testamento onde Jesus cuida do Pai? Onde o Pai cuida de Jesus, perdão? Este é o meu filho muito amado, em quem eu deposito toda a minha afeição. Ouvi-o. Diz Deus Pai, a voz que Pedro, Tiago e João escutam no monte que a tradição chama de Tabor, no momento da transfiguração. Também no batismo de Jesus, nas águas do Jordão, o Pai dá testemunho do Filho com palavras parecidas. O Pai, o cuidador do Filho. Pai glorifica o Filho com a glória que ele já tinha antes que o mundo fosse criado. Já glorifiquei e hei de glorificá-lo. A profunda união do agricultor com o Filho. E depois, ou seja, o vínculo do Pai com o Filho. Tudo que o Pai tem, eu tenho. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eis o agricultor. É a única vez no Novo Testamento em que Deus Pai é chamado de agricultor. E depois, aqui nós somos chamados de ramos. O ramo está sujeito a duas coisas durante a plantação da uva, ao corte e à poda. Mas disso nós vamos tratar mais detalhadamente no próximo bloco, porque já estamos a menos de 55 segundos do final desse segundo bloco. Eu gostaria de lembrar a você que todos os nossos programas anteriores estão disponíveis no YouTube da Rede Século XXI. Se você está assistindo pela internet, peço a você que deixe o seu like neste vídeo e também compartilhe com seus amigos. Também não se esqueça, inscreva-se em nosso canal para ser notificado das nossas próximas transmissões e novos conteúdos. Eu também tenho um canal no YouTube e você pode se inscrever lá também. Basta buscar por meu nome, Dom José Francisco Falcão. Então, no terceiro bloco, a gente vai retomar esses dois verbos utilizados por Jesus nessa alegoria. Podar e cortar. Tem diferença? Tem um bocadinho de diferença. Típica de um bom agricultor que cuida da videira. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, o programa Eclésia, debruçando-se sobre o argumento A Videira de Cristo. A Bíblia Sagrada termina com essa imagem sugestiva que é clássica no Antigo Testamento e vimos o famoso texto, o mais famoso texto sobre a videira do Antigo Testamento, Isaías, capítulo 15, versículos de 1 a 7. As palavras que nós vamos ver agora se referem ao fim do mundo. Ou seja, chegou o momento porque é hora da colheita. Chegou o momento porque as uvas já estão maduras. Sejam elas gostosas ou sejam elas a graço, chegou a hora da colheita. O texto é assustador. Apocalipse capítulo 14, de 18 a 20. E outro anjo, aquele que tem poder sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz para aquele que tinha a foice afiada. Lança a foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque maduras estão as suas uvas. O anjo lançou a sua foice à terra e vindimou a vinha da terra e atirou os cachos no grande lagar da ira de Deus.
O lagar foi pisado fora da cidade, e do lagar saiu sangue que atingiu até o nível dos freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Que imagem assustadora! É claro que não vamos fazer aqui, em pouquíssimos minutos, uma exegese dessa imagem. Recomendo a você, no meu canal do YouTube, Dom José Francisco Falcão, lá já estamos chegando perto dos 800 ou 900 vídeos, e vários desses são dedicados ao estudo do Apocalipse, versículo por versículo. Aqui em Brasília, durante 2 anos e meio, nós estudamos esse livro difícil de compreender, versículo por versículo. E aí procure lá o vídeo que comenta esse capítulo 14, versículos de 18 a 20. Mas, em síntese, o que ele quer dizer? Chegou o momento de o Senhor Deus julgar os vivos e os mortos, como nós professamos no credo. Ele está sentado à direita do Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Quando ele vier, toda a humanidade se colocará diante dele, os eleitos à sua direita, os condenados à sua esquerda. Essa é a vindima. Aqui está o que é vindimar. É colher todos os cachos que estão nos pés de uva. Vindima, a colheita das uvas. Muito bem, é o momento do juízo, é o momento da prestação de contas. É o momento em que as pessoas diante de Deus estarão com agraços, isto é, com frutos estragados, frutos de pecado, ou estarão com frutos de vida eterna. As boas obras de que fala Jesus em Mateus 5,16, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, essa imagem muito sugestiva, lança a foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, todos os que estão unidos ao Senhor agora vão apresentar os seus frutos diante dele. Lançar a foice é dizer, chegou o momento tão esperado, chegou o momento da prestação de contas, chegou o momento do juízo. O grande lagar da ira de Deus, o Senhor nos julgará de acordo com nossas obras. Lagar era uma espécie de tacho, em que as uvas, quando eram tiradas das plantas, elas primeiro eram lavadas e jogadas ali. Embaixo desse tacho, com um bocado de buraco, os trabalhadores lavavam seus pés e ficavam pisando, um processo bem artesanal. E aí o líquido caía, a casca ficava, ia ser aproveitada para torta, para bolo, para outras coisas. Mas o líquido caía e depois ele ia seguir todo um procedimento até se transformar em vinho. Aí já é outro procedimento. O que significa o lagar? É pisar a uva para que ela dê o sumo, para que saia o líquido, que é o que tanto interessa para o agricultor transformar a uva em vinho. Então, pisar, mastigar, é revelar aquilo que está dentro da uva. Nossas obras que vão ser manifestadas, que vão ser apresentadas diante de Deus Todo-Poderoso, o único que conhece o íntimo de nossa alma, o único que mede, que sabe, que quantifica e que qualifica também as nossas ações, boas ou más, é o único que levaremos, a única realidade que apresentaremos diante do Senhor. E o lagar foi pisado fora da cidade, e do lagar saiu sangue. Lembrem-se que aqui estamos num contexto de perseguição, a igreja perseguida, e aqueles que derramaram sangue dos cristãos também vão prestar contas deste sangue derramado. Sangue derramado pelos cristãos, a imagem bonita e assustadora das almas que estão no mesmo livro do Apocalipse, as almas que estão debaixo do altar, no capítulo 4 do Evangelho do próprio Apocalipse de São João. Pois bem, o fim dos tempos é descrito como o momento da vindima, ou seja,
chegou ao fim aquilo a que se propôs o agricultor, que é o pai. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Um dia chegará o momento em que não há mais condições de ninguém frutificar nada. Os nossos frutos têm os dias contados para que eles cresçam, para que eles cheguem a uma etapa em que é preciso tirá-lo do pé de uva, é preciso colocá-lo diante do lagar, ou seja, é preciso que nos apresentemos diante de Deus. Enquanto isso não acontece, é Deus Todo-Poderoso, na imagem de João capítulo 15, no texto já lido na alegoria de nosso Senhor Jesus Cristo, dois verbos, como eu prometi, comentar. O ramo que não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, tem duas alternativas, ou a poda ou o corte. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. Corte. São extirpações drásticas. Enquanto estamos a caminho, o Senhor corta da nossa vida determinadas realidades, porque elas não são dignas, não são condignas com o nosso status, com a nossa condição de seguidores de Cristo. Quem não dá fruto, Deus Todo-Poderoso lança mão desse dispositivo, cortes na nossa vida, rupturas drásticas, que quando vem de Deus, vem por amor. Quando estamos no pecado, o amor do agricultor, que é o pai, o amor da videira, que é o filho, põe em ato uma iniciativa pedagógica dolorosa para nós, mas que não entendemos agora e vamos entender mais para frente. Prestem atenção no verbo corta, ele o cortará. Os cortes nesta vida são para que nos convertamos, mas existe um corte definitivo na outra. Aí esse corte será a iniciativa nossa. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. O corte da parte do Pai, enquanto estamos a caminho, são cortes dolorosos, mas por amor. Quando Deus não nos dá certas coisas, quando Deus nos priva de certas coisas, quando certas privações, quando certas não concessões da parte de Deus se revelam na nossa vida, é porque Ele nos ama. A mãe que dá um castigo no filho, que não permite que o filho tenha acesso a isso, não ganhe isso, etc., para puni-lo, para corrigi-lo, para que ele volte a estar unido à mãe como o ramo deve estar unido à própria videira. Os cortes, portanto, que Deus opera na nossa vida são cortes de misericórdia, são cortes de compaixão, são cortes de ternura, para que voltemos a nos unir à videira que é Cristo. Já a poda é um corte mais cuidadoso, é um corte, digamos assim, é um desbaste de quem está dando fruto, mas pode dar mais. Às vezes nós apresentamos progressos espirituais e mesmo assim Deus Todo-Poderoso vai nos moldando. Certo, já cresceu muito, tem rezado muito, tem se convertido, tem buscado sinceramente emenda, tem buscado lutar contra suas tendências desregradas, mas uma vaidadezinha aqui, uma petulância acolá, uma negligência aqui, vamos podá-lo. Dois tratos culturais diferentes, um drástico, outro menos drástico. O menos drástico é para que nós demos mais fruto ainda. Olhem o cuidado do agricultor. Duas palavras que são do conhecimento de um agricultor que planta vinha e que Jesus aplica ao cuidado do Pai para conosco. Está terminando esse terceiro bloco. No próximo, vamos às respostas. Uma imagem extremamente sugestiva de nosso Senhor, que nos chama ramos dele, que quer que permaneçamos nele, unidos a ele, para que demos fruto. Se não damos, o seu amor se revela a nós de duas formas: poda nesta vida ou corte nesta vida. Na outra, não há poda,
acorte definitivo. Mas esse não será obra de Deus, mas obra apenas daqueles que quiseram se manter longe da videira. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse terceiro intervalo. Está começando o nosso último bloco, o programa Eclésia, debruçando-se sobre o argumento A Videira de Cristo. Eu quero agradecer a todos os sócios da Associação do Senhor Jesus que são fiéis em suas orações e doações. Se você é sócio, seja fiel na sua doação. Se você não é sócio e está acompanhando o programa, doe pelo Pix que aparece na sua tela. É simples de doar e você ajudará a Associação do Senhor Jesus na missão de evangelizar. O último bloco, tradicionalmente dedicado a responder às perguntas que chegam aqui sem o meu conhecimento do conteúdo delas, às mãos do Caio. Acho que ele já colocou essas perguntas naquele teleprompter ali. Então, vamos lá. Gostaria muito de responder a todas as perguntas, mas o programa é rápido. Os 3 primeiros blocos têm que tratar da doutrina, tenho que fazer a exposição do argumento, senão ele não fica claro. Então, são pouco tempo que nós temos para explorar um assunto tão vasto. Todos esses assuntos são vastos. Lamento que as perguntas sejam poucas e eu não posso atender a todas. Primeira pergunta. Existe algum outro motivo além da questão do fruto, de o fruto ser popular no território e na época de Jesus, para que ele a tenha citado tantas vezes? Bem, Jesus no seu contexto, e o contexto de Jesus é geográfico, é agrícola, é de agricultura também, é de pecuária. Jesus, ao utilizar imagens em parábolas e em alegorias, ele se vale de realidades que são do conhecimento das pessoas da sua época. Hoje, a Terra Santa é uma grande produtora de vinhos. Recomendo quem for lá. Eu, pelo menos, a última vez que fui, fiquei maravilhado com os vinhos das colinas de Golã, lá no extremo norte, já na divisa com a Síria e com a Síria, exatamente. Então, o primeiro motivo é esse. Todas as parábolas e alegorias de Nosso Senhor, elas se valem de exemplos de realidades da experiência do povo hebreu. A parábola do semeador, a parábola do filho pródigo, a parábola da videira, são imagens tiradas do campo, da cidade, da experiência humana, do contato com as pessoas, e penso que esse foi um dos motivos. Jesus vai transmitir uma mensagem e vai se valer de uma realidade que todos os judeus conhecem. A videira acompanha a vida dos hebreus desde que eles entraram na terra prometida. Aliás, é muito provável que já no tempo em que eles moravam no Egito, eles plantassem essa realidade, essa planta que possibilita uma bebida que é tão cara para eles e que Jesus utilizou na instituição da Eucaristia. No banquete, na ceia pascal, era obrigatória a presença do vinho à mesa. Eu penso que esse é o principal motivo. Depois, pela própria associação, o que é que a poda no campo evoca, o que é que o corte evoca, o que é que o cuidado que o agricultor dedica para que a plantação dê frutos evoca. Então, Jesus se valeu sapientissimamente dessa realidade que era do conhecimento de todos, uma imagem que todo mundo via, que todo mundo sabia, até quem morava na cidade. O contato com aquele produtor de uva, o produtor de vinho, etc. Uma imagem, portanto, bastante catequética para que todos compreendessem. Ele não utilizou nenhuma mensagem difícil, não usou nenhuma imagem que fosse alheia à nossa convivência, à nossa experiência, à nossa vida de pessoas simples, de pessoas do campo. Segunda pergunta. Como
entender a advertência de Jesus de que os ramos que não dão frutos serão cortados e o que isso significa para a nossa vida de fé. Acho que eu já respondi no terceiro bloco que o corte na outra vida é um corte definitivo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o demônio e para os seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, etc, etc, etc. Na parábola das virgens, com a porta fechada, não vos conheço, diz o esposo, o noivo, depois que as virgens imprudentes chegam, mas a porta já está fechada. Ou seja, a exclusão definitiva do convívio, da felicidade sem fim. Esse corte na outra vida, redunda na condenação eterna. Repito aqui, todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. Corte definitivo na outra vida. Aqui nesta vida, eu já disse que o cuidado de Deus para conosco, às vezes, assume uma conotação dolorosa. Quem diz que está perto de Jesus e não dá frutos, obviamente que precisa de uma correção. E Deus o faz para o nosso bem. São os chamados castigos. Sim, as pessoas não gostam de ouvir isso porque ferem a sua consciência. Oh, meu Deus, um Deus bonzinho. Qual é o pai que não castiga o filho? Qual é o pai ou a mãe que, vendo o filho se desviar, sobretudo quando ele está em tenra idade, não lança de dispositivos para cercear? Sim, se for o caso, a liberdade do filho. Não cárcere privado. Isso é exagero, isso é uma expressão muito... Não estou falando de cárcere privado, mas de coibir determinadas coisas. Não permitir que o filho tenha acesso a certas coisas. Corrigi-lo, privá-lo de determinadas coisas. Cortar da vida dele aquilo de que ele tanto gosta, para que ele caia em si, para que ele reflita, para que passe a ser responsável, para que estude, para que seja solícito, para que ele não brinque com o momento presente, para que faça por onde merecer o carinho, a atenção dos pais que se esforçam, que lutam, que suam, que sofrem tanto para que o filho possa produzir em estudo, em boas notas e assim por diante. Esses são os cortes. Nem tudo aquilo que a gente quer e pede a Deus, nem tudo aquilo a que estamos acostumados a ter acesso, convém que Deus nos dê, que Deus nos permita que tenhamos, que obtenhamos, que conquistemos. Às vezes conquistamos, mas Deus tira. Às vezes nós desejamos, mas Deus dilata. Isto é, não vai ser agora. Às vezes imploramos, insistimos, Senhor, gostaria de conseguir aquilo, de ter aquilo, mas o Senhor, que sabe que é a hora do corte, não vai dando, não vai permitindo, não vai autorizando, e tudo isso por amor. Um Deus que corta. As podas, não foi o objeto da pergunta, em uma escala de gravidade menor. A poda é um pequeno cuidado, é uma pequena privação, é um pequeno desbaste que ele vai dando na nossa vida. Vamos à próxima pergunta. Como definir quais frutos Jesus quer que produzamos ao permanecer nele? Bem, me veio à mente aqui agora Gálatas, capítulo 5, versículos de 22 a 23. Nós temos uma relação de frutos aqui bastante sugestiva. São Paulo, depois de falar dos frutos da carne, lá no versículo 19, fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes, trata dos frutos do Espírito, a partir do versículo 22. São dois versículos, 22 e 23. O fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. É claro que essa relação não é exaustiva, ou seja, todos os frutos não estão aqui, tem muitos outros frutos, frutos de conversão, frutos de fé autêntica, frutos de uma caridade sincera,
frutos de prudência, de temperança, de paciência, de serenidade, etc. Todos os valores que estão espalhados, por assim dizer, no Novo, na Bíblia toda, mas no Novo Testamento. Aqui estão os frutos. Frutos que, como São Paulo diz na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, frutos que podem atingir a perfeição, podem encorpar, podem atingir um tamanho cada vez maior. Diz São Paulo, eu estou convencido de que aquele que iniciou em vós essa obra excelente vai levá-la à perfeição até ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis o fruto que vai garantir a nossa salvação. Apocalipse 14, 13, uma oração bonita sobre o repouso eterno dos mortos, que eles descansem em paz, pois suas obras os acompanham. Está terminando mais um programa. Desejo a você que permaneça sempre unido à videira que é Jesus e que assim, você permanecendo nele, você dê muitos frutos e que esses frutos permaneçam e que as pessoas desfrutem dos frutos. Esses frutos sem os quais não chegaremos no céu. Lá a videira está nos aguardando para que permaneçamos unidos a ela por toda a eternidade. A árvore da vida que é Cristo Jesus. Um grande abraço. Até o próximo encontro, se Deus quiser.